Fala, criançada! Finalmente vamos começar o capítulo 5 e nós vamos falar sobre as bocas coletoras, também conhecidas popularmente como bocas de lobo, beleza? As bocas de lobo nada mais são estruturas que nós posicionamos nas sarjetas quando a sarjeta atinge a capacidade máxima dela de vazão, com a finalidade de escoar da sarjeta até as galerias. Então, quando a água aqui na boca coletora, perdão, quando a água na sarjeta atinge a capacidade máxima dela, nós instalamos um sistema de boca coletora para que essa água seja vertida ou drenada ou engolida pela boca coletora, beleza? Vamos começar pela classificação delas. Elas podem ser do tipo simples, beleza? Que seria esse sisteminha mais comum aqui, ó, que é uma aberturinha na lateral da guia. Que seria esse primeiro tipo aqui em cima, tá? Do tipo grelha, ou seja, a gente posiciona uma grelha que vai drenar a água na sarjeta, tá? A simples, o posicionamento, o engolimento é na guia, beleza? Que seria esse segundo tipo aqui, ó, boca de lobo com grelha. Nós temos o tipo combinada, que é esse terceiro tipo aqui embaixo, aonde a água ela é drenada tanto pela guia quanto pela sarjeta, ou seja, ela é combinada a boca simples mais a boca com grelha, e que seria esse tipo aqui, e por fim a boca múltipla, que seria essa, por exemplo, esse caso D, é uma boca de lobo múltipla composta de 3 bocas coletoras do tipo combinado. Mas, lembre-se, essa é considerada uma boca coletora apenas, não são 3, é uma só. Que, por critérios de projeto que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, necessitou de 3. Deixa eu falar já agora para a gente resolver esse problema. Supondo que eu precisasse de uma boca coletora de 3 metros de comprimento, beleza? Ao invés de eu fazer um sistema grande desse jeito, onde eu não vou ter forma para esse tamanho, eu faço 3 bocas coletoras de 1 metro cada uma. Então, eu tenho forma para esse tipo de projeto, para esse tipo de execução mais simples. Tá bem? Então, só para vocês terem uma ideia, que eu precisaria de uma boca coletora de 3 metros, então eu substituí por 3 de 1 metro cada uma por conta da minha forma. Eu posso ter bocas múltiplas do tipo simples, como essas, do tipo só grelha e também do tipo combinada. Aqui está um exemplo aí do tipo combinada para a gente ter ideia. E todas elas, se não me engano, estão alguns slides mais para frente, eu posso ter com ou sem depressão, que é a redução do nível da sarjeta, porque aí eu consigo aumentar a altura da lâmina d'água que vai ser vertida para dentro, por exemplo, vai ser vertida pela boca simples. Já na boca de grelha, eu aumento também a altura da lâmina d'água sobre a grelha, então eu tenho maior capacidade de ela verter. Outra questão que é importante na depressão, na combinada, né? Então eu auxilio a entrada e também a queda de água. Um detalhe que é importante, ó, tá vendo que o sentido do fluxo está da esquerda para a direita? A queda na entrada ela é mais suave, para não causar muito turbilhonamento e a água poder entrar mais facilmente pela grelha e pela entrada simples. E na lateral ela é mais íngreme, justamente para bloquear ou dificultar a saída da água da depressão. Então, poder fazer com que, de fato, a depressão haja no esgotamento da água que eu preciso, que eu tenho a necessidade de escoar nessa sarjeta. Tranquilo? Quanto à localização, nós podemos ter de pontos intermediários e de pontos baixos, tá? Os pontos intermediários são as mais conhecidas que nós temos. A gente coloca em trechos contínuos e com declividades constantes.
e a água ela entra por uma das extremidades. Então, exemplo, nessa figura nossa, eu teria entrada de água só da direita para a esquerda, por exemplo. Eu não teria esse fluxo da esquerda para a direita, eu teria só um lado entrando água. Tranquilo? Então, eu teria o tipo de bocas coletoras intermediárias. Já as bocas coletoras classificadas, cuja localização é em pontos baixos, é quando eu tenho mudança de declividade da rua ou junto à curvatura das guias. Então, por exemplo, supondo que eu tenho uma rua que ela vem íngreme, de repente ela começa a subir para o outro lado. Nesse ponto mais baixo, conforme vai chovendo, vai tendo acúmulo de água. Então, para evitar ou para minimizar a água que é gerada nessa mudança de declividade da rua, eu instalo uma boca coletora do tipo baixa. Só que lembre, ela terá contribuição ou entrada de ambos os lados. Beleza? Essa junta à curvatura acontece no seguinte. Eu tenho aqui, deixa eu tentar desenhar aqui uma quadra, um cruzamento, tá? No eixo da via, eu tenho o ponto mais alto dela, a crista, beleza? Então, geralmente, eu vou instalar a boca coletora, a montante da faixa de pedestre, certo? Então, supondo que eu instale nesses dois lados a boca coletora, ambas a montante da faixa de pedestre. O que acontece? Como esse ponto e esse ponto são mais altos do que esse ponto, e eu tenho água sendo gerada na crista do cruzamento e contribuindo para a curvatura, eu posso instalar junto à curvatura para receber uma boca coletora junto à curvatura, para receber a água que é gerada bem na crista do cruzamento. Tudo bem? Porque eu tenho uma limitação de aqui ser mais alto, essas duas seções serem mais altas do que a curvatura da guia. E para eu não deixar essa água empostando, eu instalo uma boca coletora junto à curvatura. E aí eu tenho uma situação que ambos os lados têm a contribuição. Então, nesse tipo de boca coletora, eu terei de pontos baixos, eu tenho entrada tanto à direita quanto à esquerda, perdão, tanto à esquerda quanto à direita da boca coletora. Beleza? Continuando as classificações, eu posso ter ela trabalhando livre ou trabalhando afogada, ou seja, quando eu tenho a sarjeta, ao final da guia, e eu tenho a boca coletora. Quando o nível da água na sarjeta está menor do que o nível da boca coletora, ela está trabalhando livre. Porém, eu posso ter o nível da água acima da altura da boca coletora. E aí ela trabalha afogada, ou seja, trabalha em carga. Qual que é a desvantagem da afogada? Lembram que a vazão, quando o tubo circular ele é pleno, ele está todo cheio, ele é menor do que quando o Y sobre D é igual a 94%, que é a máxima vazão? Ou seja, quando está trabalhando afogada, a boca coletora não tem a capacidade de engolir em vazão plena, ou, perdão, em vazão máxima. Ela vai estar trabalhando em vazão plena. Sendo que o interessante para a gente é trabalhar na máxima vazão que essa boca coletora pode trabalhar. E isso vai acontecer quando ela estiver trabalhando livre. Aí, só reforçando, ela pode ser com ou sem depressão, que nós vimos já anteriormente. Já conversamos um pouquinho sobre isso. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho mais especificamente de cada uma delas. Vamos começar aqui pela do tipo simples. Ela, então, é uma abertura na guia, que é essa famosinha aqui, que é o tipo chapéu, beleza? Ela, sem dúvida nenhuma, é a mais utilizada. Ela é muito frequente em pontos baixos ou quando a declividade longitudinal da rua ela é menor do que 5%. Por quê? Se essa declividade ela for muito acentuada, a água, ela por inércia, vai prevalecer seguir reto do que virar.
Então, eu tenho que ter uma declividade longitudinal não muito significativa para que a água vença sua inércia de seguir reto e seja lançada para dentro da boca coletora. Isso também tem a ver com a declividade transversal do pavimento. Quanto maior a declividade transversal do pavimento e quanto maior a declividade transversal da sarjeta, melhor vai ser para impulsionar essa água para dentro da boca coletora. Porém, eu tenho que tomar cuidado com a declividade transversal da sarjeta, porque eu reduzo significativamente a capacidade dela de transportar vazão quando essa declividade é acima de 2%. Beleza? Então, só falando um pouquinho, ó, a capacidade dela é em função da facilidade dela mudar de direção. A declividade transversal, ela vai empurrar mais fácil a água para dentro da boca coletora quanto mais íngreme for. Porém, tomar cuidado para não interferir no tráfego. E com o rebaixamento, eu também favoreço as capacidades de esgotamento. Qual que eu tenho vantagem? Ela tem obstrução menos frequente, né? Porque eu tenho um espaço razoável de engolimento, ainda mais quando ela não é do tipo chapéu, mas ela é do tipo retangular. E a desvantagem é que quando a declividade é acentuada, a água vai tender a seguir reto por inércia e não a mudar de direção e entrar para dentro da boca coletora. Então, só para a gente ver alguns itens aqui nessa figura, ó, nós temos debaixo do passeio a caixa de inspeção apenas, beleza? Em que ela recebe a água que está sendo escoada, beleza? Opa, perdão, aqui eu fiz do lado errado. Ela recebe a água que está sendo escoada da esquerda para a direita, então ela drena. Depois que cai aqui na caixa de inspeção, ela sai da caixa de inspeção por esse tubo de ligação, que ele também é conhecido como bigode, tá? Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas já saibam aí que esse tubinho aqui é chamado de bigode, beleza? Então, a água, ela verte, entra para dentro da caixa de inspeção que é instalada abaixo do passeio e sai pelo bigode, sendo direcionada até o sisteminha de drenagem. Nessa vista, a gente pode perceber que o sistema ele é com depressão, beleza? E aí nós chegamos na conta da boca coletora simples, aonde nós temos sem depressão e com depressão. Vamos lá falar o que é cada um desses itens. A vazão, então, a capacidade dela de drenar nada mais é do que em função do comprimento da abertura, beleza? E pela altura da abertura. Não confundam essa altura da abertura com a altura de lâmina d'água, tá? Por quê? Novamente, nós vamos avaliar qual que é a capacidade máxima, qual que é a vazão máxima da boca coletora, beleza? Em função da ou vazão de contribuição ou vazão admissível da sarjeta. Quando a vazão de contribuição igualar ou superar a admissível, nós vamos comparar boca coletora com admissível. Agora, quando a admissível não for atingida, a gente compara contribuição. Beleza? Já na boca coletora com depressão, nós temos essa equação à direita, em que ela é em função também do comprimento da abertura da boca, que é o L, em função desse W. O W ele é o comprimento do início até o fim da depressão. Então, por exemplo, eu tenho o L de 90 centímetros e a depressão, o comprimento do início até o final da depressão de 1,20, por exemplo. Então, vai ser essa o valor do W. E o H também é a altura da abertura da boca coletora, beleza? Não é a altura da lâmina d'água, é a altura da boca coletora. Então, nós temos aqui, ó, a vazão de engolimento,
em função do comprimento e da altura. Olha só que legal, a altura da abertura maior que a altura da lâmina. Por quê? Para trabalhar em regime hidraulicamente livre. Beleza? Se estiver trabalhando afogada, ou seja, a lâmina for superior à abertura da boca, aí não é essa fórmula. Aí é uma fórmula que entra em alguns ábacos, enfim, é pouco utilizada, tá? Já quando eu tenho depressão, que é essa equação da direita, eu tenho também o W, que é o comprimento do início até o final da depressão, tenho o H, mas nesse caso agora, ó, eu tenho que a altura da abertura da boca tem que ser maior do que a altura da água mais a altura da depressão, para trabalhar em regime livre também. O Y é a altura da lâmina de água e a depressão. É comum usar 25, 50, 75 e 125 milímetros. Essas são as depressões mais comuns. Dentre elas, a mais comum utilizada é a de 50 milímetros ou de 5 centímetros. Tá bem? Agora a gente vai entrar nesse exercício. Eu vou resolver todos eles depois de uma vez, tá? Agora a gente vai tocar a aula assim. Eu tocaria a aula assim, a gente falaria da parte teórica, beleza? E depois a gente falaria da teoria e depois viria para um exercício. Mas desses exercícios aqui que eu vou resolver depois um pouquinho mais para frente. Vamos acabar primeiro toda a parte teórica das bocas coletoras, tá? Bom, dito a boca simples, agora nós vamos falar do tipo grelha, onde a gente geralmente instala ela na sarjeta, porque justamente, ó, por exemplo, eu tenho uma sarjeta com rebaixamento, então, supondo que eu não quero que eu não posso que essa água verta para dentro ou suba para cima da calçada, por conta do rebaixamento vai facilitar isso. Então, eu instalo uma boca coletora do tipo grelha, lógico que eu não tenho altura na guia para fazer uma do tipo simples, então eu instalo uma grelha na frente do rebaixamento justamente para favorecer que essa água verta para dentro da caixa de inspeção. Note que agora, nesse caso, é muito comum a caixa de inspeção ser abaixo da própria grelha. Ou, por vezes, a caixa de inspeção ela inicia debaixo do asfalto e ela pode avançar um pouquinho para dentro do passeio. Principalmente, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, quando eu tenho uma caixa de inspeção ligando a outra caixa de inspeção. Tá? Mas, por enquanto, basicamente a caixa de inspeção ela recebe logo abaixo da grelha. Por sua vez, é escoado pelo tubo de ligação até o sistema de galeria. Agora que entra uma observação, gente. Como eu estou fazendo essa caixa de inspeção debaixo de uma sarjeta ou de um pavimento que tem veículo passando, essa caixa tem que resistir ao maior peso que essa via estará sendo submetida. Então, se eu tenho caminhão, se eu tenho carreta, a estrutura desse sistema tem que suportar esse peso. Não só a estrutura, como também a grelha tem que suportar o peso do veículo que vai, do principal, do veículo mais pesado que vai trafegar por essa rua. Tá? Geralmente, as grelhas elas são longitudinais, ou seja, elas são posicionadas no sentido do fluxo, mas por vezes elas também são transversais, como esta de baixo aqui. Qual que é o problema da transversal? A água ela vem, ela bate na grelha e ela tende a pular, a saltar, tá bem? Então, quando eu tenho essa dificuldade, ela para vazões altas, muita vazão, ela não é muito recomendada. Porém, estruturalmente, ela precisa, vamos dizer assim, precisa ser menos resistente do que as longitudinais, porque ela tem muitos apoios, né? O vão dela é pequeno, em comparação com o vão da longitudinal, que também tem um outro vão transversal. A longitudinal também ela não está isenta de problema de sujeira, porque a água ela pode vir aqui, por exemplo, da esquerda para a direita, e geralmente nessa primeira travessa que acumula bastante sujeira.
Então, o que acontece com a água? Ela vem, ela bate nessa primeira e ela tende a saltar também, por vezes até fora da grelha, tá bem? Então, esses dois sistemas aqui, eles têm um probleminha com obstrução que é razoável. Até por isso, ela não é recomendada para pontos baixos. Por quê? Em pontos baixos, terá a capacidade de juntar muito mais detritos. Ela é recomendada para declividade longitudinal acima de 10%, ou seja, são ruas em que se eu colocasse uma entrada lateral, fatalmente essa água não viraria por conta da inércia. Ela teria tendência de tocar reto. Então, para eu vencer essa dificuldade da água em virar para dentro da boca coletora, eu instalo grelha na própria sarjeta. As barras longitudinais, ela tem maior capacidade que as transversais, tá? Até por conta dessa saltação que é gerada por conta das travessas. E o rebaixamento, ele aumenta significativamente a vazão, desde que não interfira no trato. Só que lembre aqui, Campo Grande, gente, que é muito comum a gente estar andando em avenidas aí e ter que ficar desviando o carro de rebaixamento, tá? Para vocês terem ideia aí como que é essa interferência. Bom, principal desvantagem é a obstrução e redução substancial da sua capacidade de drenagem, de escoamento. Tá? Bom, ela é dada pela mesma equação para ambas com ou sem depressão. O que vai mudar é o coeficientezinho H, que sem depressão, a altura da abertura é igual à altura da lâmina d'água, beleza? Então, deixa eu fazer um desenho aqui. Eu tenho o nível da água, tá? Vindo aqui da esquerda para a direita. Então, esse nível de água, Y, é igual à altura da água, ou à altura da lâmina d'água sobre a grelha. Já com rebaixamento, eu tenho a altura da lâmina d'água e eu terei, então, a altura da lâmina mais a alturazinha da depressão. Beleza? Então, com depressão, o Hzinho, que é a altura da lâmina d'água sobre a grelha, é a lâmina mais a lâmina na sarjeta, mais o rebaixamento ou a depressãozinha. Tranquilo? E aí vai diferir aqui embaixo. Então, a altura da lâmina d'água com depressão é igual à altura da lâmina na sarjeta mais a altura da depressão. Tranquilo? Então, passando aqui ao exercício 5.2, nós vamos resolver também ele, eu vou resolver para vocês, assim que a gente terminar a teoria, beleza? Vamos continuar então. Agora, nós chegamos na boca coletora combinada, que essa sim tem uma excelente capacidade de escoamento, tá? Ela é uma associação, então, entre a simples e a grelha, ou seja, ela tem tanto a entrada lateral quanto a entrada vertical, beleza? Ela pode ser instalada tanto em pontos intermediários quanto em pontos baixos. A declividade ela é entre 5% e 10%, ou seja, intermediária a simples, né? Intermediária a boca coletora simples e a boca coletora com grelha. Então, entre essas duas, eu tenho a combinada, em termos de declividade longitudinal. A capacidade dela, ela é influenciada da seguinte maneira. Primeiramente, ela trabalha principalmente com a grelha influenciando na maior vazão, tá? Até o momento em que ela começa a ser obstruída. Quando isso acontece, a entrada lateral começa a trabalhar ou a prevalecer. Então, eu tenho a capacidade de que, se eu instalo grelha, eu vou tendo uma boa capacidade de drenagem ou de engolimento até
essa grelha não ser totalmente entupida, quando ela atinge um certo grau de entupimento, começa a prevalecer entre a lateral. Então, eu tenho uma boca coletora que ela é mais segura em termos de obstrução. Também pode ter rebaixamento. Aqui, essa é bem comum aqui em Campo Grande, desde que não interfira no tráfego de veículos. Então, aqui só tendo um exemplo, ó, eu tenho a grelha com a sua caixa de recepção, associada à caixa de recepção da boca coletora do tipo simples. Então, ambas as águas que são drenadas escoam pelo tubo de ligação, tá bem? Então, esse é o terceiro tipo de boca coletora, que é a boca combinada. E aí nós chegamos, então, na equação da boca coletora combinada ou com depressão, beleza? O que eu quero mostrar para vocês? Esse primeiro fator, à esquerda da equação, ele representa a capacidade da grelha em drenar a água. Já a segunda parte da equação, ela representa a capacidade da boca coletora do tipo simples em drenar. Quer ver? Eu tenho 0,67. Agora, gente, olha só, eu estou trabalhando de fato com área entre as grades. Ou seja, é a área livre. Deixa eu pegar uma corzinha aqui, ó. Seria a área livre que eu tenho entre cada uma das grades. Tá bem? Como que eu obtenho isso? Eu pego a espessura da abertura, multiplico pelo comprimento da abertura e multiplico pela quantidade de aberturas que eu tenho. Assim eu vou ter, de fato, a área útil ou área livre da grade. Vou multiplicar pela gravidade, ou seja, a ação da gravidade empurrando a água para dentro da grelha, e a altura da lâmina d'água sobre a grelha. Lembrando, sem depressão, a altura da lâmina é igual à altura da própria lâmina na sarjeta, e com depressão eu tenho a soma da altura da lâmina da sarjeta com a depressão. Beleza? Aí a gente vem para a segunda parte da equação, em que ela é em função, então, da altura da lâmina d'água com ou sem depressão, em relação ao comprimento, que seria o L da abertura, o comprimento da abertura, 2 vezes G, aqui já está levando também em consideração a água sendo empurrada e vertendo em queda livre dentro da boca simples. E eu tenho agora esse coeficiente de zero, que nada mais é do que a profundidade efetiva do centro da abertura da boca coletora. O que acontece, galera? Quando eu tinha o outro tipo de boca coletora simples, por exemplo, a boca coletora tipo simples, a lâmina d'água, conforme ela ia sendo drenada, ela ia reduzindo, mas só em função da capacidade de engolimento lateral, beleza? Só que agora eu tenho, além disso, grelhas influenciando nesse engolimento ou nessa redução da lâmina d'água. Então, eu vou fazer de uma forma grosseira aqui. A lâmina, ela vem, quando ela entra, quando ela chega começa a ser vertida pela grelha, por exemplo, ela começa a ter uma queda mais significativa. Porque ela tem 2 vazios influenciando na drenagem, tanto ou na redução da lâmina. Tanto a grelha quanto a entrada lateral, ambas estão influenciando na redução da lâmina d'água. Então, por isso que eu tenho que achar a profundidade efetiva, que seria o centro da abertura da boca coletora, beleza? E aí nós temos, então, a altura efetiva, a profundidade efetiva, em função da altura da lâmina de água mais o H, ou seja, a altura da lâmina de água na sarjeta mais o H. Se for sem depressão, vai ser H, vai ser Y mais Y sobre 2.
Se tiver depressão, vai ser y mais A dividido por 2. Tranquilo? Beleza, galera? E aí a gente vem também pro próximo exercício, o exercício 3, que agora é a gente aplicando na boca combinada qual que seria a vazão ou a capacidade dessa boca coletora ou o tamanho da boca coletora. Esses 3 exercícios, galera, a gente vai fazer o exercício de achar qual que é o comprimento da boca coletora. E daí nós vamos discutir um pouquinho sobre isso também, beleza? E aí, as bocas coletoras múltiplas, elas acontecem o seguinte, ó, tá vendo que aqui eu tenho 6, ó, tem uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6 bocas coletoras múltiplas do tipo simples. Aqui eu tenho 2 bocas coletoras, uma boca coletora múltipla, composta de 2 de grelhas, e aqui eu tenho uma boca coletora múltipla de 2 bocas combinadas, tanto entrada em grelha quanto entrada lateral. Tranquilo? Essa aqui acontece daquela forma, supondo que eu precisaria de 2,3 metros de boca coletora, tranquilo? Mas o molde na minha empresa, por exemplo, é de 90 centímetros, beleza? Ah, professor, por que não faz um molde de 2,30? Agora você imagina, para essa o molde foi de 1,12, para essa foi de 1,9, para essa foi de 1,13, ou seja, o molde que é feito de placa de ferro fundido, está ficando mais caro do que o próprio serviço. Então eu padronizo quais são as minhas formas, beleza? E aí eu dimensiono em função disso. Nesse caso, como a minha forma ela é de 90, eu vou ter que trabalhar com 3 bocas coletoras para ter a capacidade de drenar a água que eu tenho interesse no meu projeto. Tranquilo, galera? E aí a gente vem em função, de novo, da capacidade admissível. O que é isso? Todas aquelas equações para trás, são 4 equações, né? Elas são para a capacidade teórica, ou seja, sem nenhum entupimento. A admissível é retirando uma determinada capacidade da teórica por conta de obstruções, beleza? Obstruções. Então, olha lá, aquelas de ponto baixo, que eu instalo quando tem mudança de declividade ou nas curvaturas do meio-fio, se ela for do tipo simples, o valor permitido sobre a teórica é de 80%, ou seja, eu vou considerar 20% obstruída, com grelha 50% obstruída, porque ela tem capacidade de reter mais material, e a combinada é 65% de capacidade admissível sobre a teórica, beleza? Já aquelas de ponto intermediário, eu posso ter a simples também, 80 admissível, ou seja, 20 obstruída, a com grelha longitudinal 60, a com grelha transversal 50 de admissível ou 50 entupida, e a combinada eu aplico 110 dos valores indicados para a grelha correspondente. Quer dizer o seguinte, ó, se a minha boca combinada for com grelha longitudinal, deixa eu mudar aqui. Se a minha combinada for com grelha do tipo longitudinal, eu vou pegar a porcentagem e vou multiplicar por 1,1. Ou seja, vai ser 60 vezes 1,1, vai ser 66% da vazão teórica que será admissível. Agora, se eu tiver grelha transversal, eu vou pegar a porcentagem, que é de 50%, e vou aumentar 10%. Ou seja, vai ser 55% admissível e
45% obstruída. Ou seja, por muitas das vezes, opta-se pela intermediária, justamente porque ela tem menos capacidade de ser obstruída. Porém, galera, toda essa tranqueira vai para a galeria. Então, eu posso estar protegendo ou deixando as minhas bocas coletoras menos entupidas, porém, mais tranqueira está indo para a minha galeria. Então, eu vou poder ter problema de entupimento mais constantes em galerias. Então, tomar cuidado aí de não usar só simples por conta dessa maior facilidade de não ter obstrução, tá bem? Aí nós, não sei se nós já vimos, mas as posições corretas de posicionamento das bocas coletoras, ó, então, a montante das faixas de pedestre, sempre, porque a gente quer proteger as pessoas e os cruzamentos dos veículos. E eu vou fazer aqui nessas vermelhinhas, eu vou passar um verdezinho por cima aqui, ó, porque elas podem sim ser corretas, tá? Por exemplo, se eu tenho um tráfego muito constante de veículos nesse cruzamento, se eu tenho duas avenidas, por exemplo, eu não terei, a exemplo, sarjetão em nenhuma delas, porque eu não vou poder atrapalhar o tráfego rápido. O que acontece? Além disso tudo, esse ponto central, ele tende a ser um pouquinho mais alto do que as extremidades. E essa boca coletora, ela tende a estar mais baixa do que essa. Então, vai ter água que será gerada aqui nos cruzamentos, tá? Que vão acumular e impulsar nos cruzamentos. Então, para eu não ter esse tipo de problema, eu posso sim instalar, mas não deixo de instalar as bocas coletoras antes das faixas de pedestre. Ou seja, não é que eu instalei faixa boca coletora na curvatura que eu vou eliminar as bocas coletoras a montante das faixas de pedestre. Pelo contrário, eu instalo ela além das bocas coletoras a montante das faixas de pedestre. Tranquilo? Em relação à posição, ó, eu vou, se eu quero proteger a escola, por exemplo, eu não vou instalar a boca coletora após a escola. Eu vou sempre procurar instalar a boca coletora antes da escola, porque depois não tem porquê mais, porque eu já não estou protegendo mais a escola. Mas o que acontece muito? Por exemplo, geralmente as escolas, elas está sendo comum instalar escolas, por exemplo, clínicas, em casas, em que não era previsto que tinha uma escola ali. Então, pode ser que a infraestrutura de sistema de drenagem não seja suficiente ou capaz de dar a devida vazão ou devido posicionamento, beleza? Então, por isso, quando vai implantar um grande empreendimento, um empreendimento que tem bastante movimentação de pessoas, num bairro, tem que fazer aquele estudo de impacto de vizinhança, tá? Para ver se não só as ruas têm a capacidade de trafegar, mas também toda a infra que aquele empreendimento, seja escola, seja uma clínica, seja o que for, vai demandar. Tranquilo? E aí vem algumas recomendações de locação, tá? Sempre que a capacidade admissível da sarjeta for superada, então eu posiciono boca coletora. Nos pontos baixos das quadras, eu vou posicionar para eu não ter retenção de água. E aí entra, gente, uma coisa que eu quero que vocês tomem muito cuidado. É recomendado que a cada 60 metros se instale uma boca coletora, se não for analisada a capacidade da sarjeta. Então, por isso que provavelmente vocês nunca ouviram que sarjeta e nem boca coletora são dimensionadas. Provavelmente vocês nunca ouviram isso. Isso é uma tremenda besteira. Porque é o seguinte, no exercício que nós estávamos fazendo, nós tínhamos sarjeta de 120 metros, beleza? E mesmo com uma taxa de ocupação significativa e com uma declividade baixa,
aquela sarjeta suportou a vazão admissível. Então, nós não precisávamos ter colocado boca coletora a 60 metros, ou seja, no meio da sarjeta, porque por essa recomendação a gente precisa. Então, assim, toma cuidado em relação a isso, porque isso pode ser tanto pelo bem, né? Por exemplo, pecar pelo excesso, eu coloquei lá em 60, que eu precisaria só em 120, então eu coloquei em 60 e 120 uma boca coletora, ou seja, gastei dinheiro à toa. Como também pode ser que com 30 metros eu teria capacidade ou necessidade de instalar uma boca coletora, só que eu só instalei lá em 60. O que acontece? Lá em 60 já transbordou, já está causando transtorno, já está dentro das lojas, tá? Então, assim, tanto não leve em consideração, então eu vou ser mais seguro e vou instalar a cada 60 metros. Não. Analise a capacidade da sarjeta para saber se de fato você vai colocar 60, se vai colocar a 120, se vai colocar 30, ou até se não era necessário colocar. Tranquilo, galera? Beleza? Então, de novo, ó, montante das faixas de pedestre e não recomendado junto aos vértices, tá? Mas nós já falei para vocês qual é a situação em que a gente vai instalar essa boca coletora no vértice. Aí a gente chega no tubo de ligação ou no famigerado bigode, tá? O que é o bigode? É o tubo que vai levar a água coletada pela boca coletora para a sua caixa de inspeção até o sistema de galeria, tá? Então, ele direciona da boca coletora à galeria ou ao canal. Geralmente, quando a boca coletora está próxima ao canal, quando a avenida, por exemplo, a margeia um canal, já joga direto, tá? A capacidade do tubo tem que ser maior que a capacidade da boca coletora, tá? Para ele funcionar livre. O diâmetro mínimo ele é recomendado de 300 milímetros. E agora aqui eu vou fazer uma observação para vocês. Eu posso usar lá para frente, no mínimo, diâmetro da galeria de 300 milímetros. Se e somente se eu conseguir controlar a entrada de água na minha região que eu estou trabalhando. Por exemplo, se estiver trabalhando num condomínio fechado, num loteamento fechado, em situações em que não terão entrada externa de água pluvial, eu posso trabalhar, ao invés de 600 milímetros, eu posso trabalhar com 300 milímetros. E esse limite dos 300 milímetros está associado ao limite do bigode. Tudo bem? Agora, se eu não controlo, se, por exemplo, eu estou fazendo um loteamento, mas não é um loteamento fechado, pode ser que instale bairros a montante, ou, enfim, que possa ter outros, que mesmo que não faça bairro, que tenha uma área de terra, de pasto, que possa contribuir com drenagem, eu vou usar 600 milímetros no mínimo, beleza? Então, só para a gente saber aí esses dois critérios. A declividade mínima é pelo menos 1%, até porque é difícil implantar sistemas de tubulação de concreto com uma declividade menor do que essa, tá? E aí, galera, vem essa observação aqui, tentar explicar para vocês, ó. A diferença mínima entre o fundo da caixa de ligação e o fundo do poço de visita tem que ser pelo menos 10 centímetros. O que é isso? Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Eu tenho a sarjeta, o passeio, a sarjeta bonitinha que vai para a rua, beleza? Aqui eu fiz uma boca de entrada lateral que vai ter a caixa de inspeção aqui. Aqui fiz uma entrada dupla, combinada. Então tem a entrada lateral e tem a entrada na vertical. Aí aqui no meio da rua eu vou posicionar um PV, beleza? Esse é o PV do sistema de drenagem que está passando o escoamento. O que acontece? Esse desnível entre o fundo da caixa de ligação, e o fundo do PV tem que ser de pelo menos 10 centímetros,
beleza? Para que, se a água aqui dentro começar a encher muito, essa água não volte para dentro da caixa de inspeção. Ou seja, a cota do fundo, a cota do fundo da caixa de inspeção, ela tem que ser pelo menos 10 centímetros acima da cota de fundo do PV. Se não for, eu tenho que afundar o PV. Beleza? E aí chegamos nessa tabelinha, aonde nós temos aí as vazões máximas para cada diâmetro de bigode, beleza? Só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, se eu tenho uma boca coletora só, eu posso usar diâmetro de 300 com a capacidade até 100. Se eu tenho duas, é recomendado o diâmetro de 500 milímetros e a vazão máxima de 200 litros e assim por diante. Acima desses valores, a gente considera, a gente tem que fazer os cálculos, tá? Mas dificilmente o bigode ele supera 600 milímetros. Mas se superar, nós temos o comprimento, nós temos a declividade, nós temos o material que é de concreto, então a gente consegue calcular por Manning qual que é a vazão dessa tubulação acima desses tabelados. Os tubos que são comumente utilizados, os mais comuns são esses dois, o PS1 e o PA2, que o PS1 é do tipo concreto simples, ele é mais utilizado para bigode, tá? E eu também tenho um sisteminha armado que geralmente ele é usado para galerias, tá? Mas assim, se eu tenho o recobrimento do bigode menor do que 30 centímetros, beleza? Se o recobrimento for menor, aí eu tenho que usar o armado, tá bem? Então essas são as recomendações aí de tubo. E a NBR, na verdade a NBR que atualizou, né? Então a NBR para tubos circulares de concreto, tá? Ou aduelas de concreto armado para sistema pluvial e sistema de esgotamento sanitário. Tá? Aí as caixas de ligação, ou seja, elas recebem a água e levam para a galeria. Aqui, gente, o que eu poderia fazer? Ó? Ao invés de fazer uma ligação só, como eu fiz aqui, ao PV, eu poderia ter feito várias. Eu poderia ter pego essa boca de lobo e ligado, essa boca também, ter 4 ligações ao PV. Qual que é o problema? Eu terei muita tubulação ou comprimento de tubulação excessivo, atravessando várias vezes o cruzamento. Lembra que, além disso, eu posso ter ainda água passando aqui, e eu também posso ter esgoto passando aqui, e não contente, eu posso ter gás, eu posso ter telefonia, eu posso ter bastante tranqueira debaixo desse cruzamento. E aí eu vou e encho o cruzamento ainda com 4, 5, 6 bigodes aí para ajudar. Então, o que eu posso fazer nesses tipos de situação? Conforme nós fizemos, está feito nesse desenho aqui, está um pouquinho falhado, mas ó, deixa eu pegar aqui uma outra corzinha. Essa boca coletora, ela está direcionando a sua água para a caixa de inspeção da boca coletora ao lado dela. Depois, ela direciona para essa caixa de inspeção. Essa outra boca direciona para essa, e aí eu tenho uma entrada só no PV. Outra questão que eu não falei, mas ainda está em tempo. Eu tenho um PV aqui, por exemplo, tá? Aí eu tenho uma galeria que pode estar chegando de 600, outra que pode estar saindo de 600, por exemplo, outra que pode estar chegando de 600 e outra que pode estar chegando também de 600 aqui na lateral, junto com essa, tá? Então eu posso ter 4 tubulações de 600 alimentando ou já interferindo na estrutura do PV. Aí eu venho ainda mais, eu coloco
4 bigodinhos chegando aqui, contribuindo. Ou seja, eu fico com um PV com muita independência na sua estrutura. Então, essa é uma outra vantagem em que, quando eu faço esse tipo de ligação, ou seja, ligo várias bocas coletoras em uma caixa de inspeção até o PV. Porém, geralmente, quando eu faço isso, eu não vou conseguir usar diâmetro mínimo, eu vou ter que usar um diâmetro um pouquinho maior do que o mínimo para suportar a vazão engolida pelas 4 bocas coletoras. Tá bem? Eu também tenho outros tipos de sistemas, que aí eu tenho a caixa de ligação, por exemplo, que seriam essas 3 caixinhas aqui. Qual que é a diferença dela? Elas não são visitáveis. E aí que está um problema que ela entrou em desuso. Como ela não é visitável, ela pode entupir, porque, por exemplo, pode entrar qualquer tranqueira por essas 2 bocas coletoras, acumularem nessa caixa de ligação e eu ter que cortar o asfalto para eu ter acesso a ela. Porém, eu tenho um custo menor para instalar essa caixa do que para instalar PV, que eu tenho que chegar até a altura do asfalto, com a chaminé, enfim, tem todo esse custo. Mas saibam que tem essa caixa de ligação e ela não está tão em uso, beleza? Outra vantagem dela é que, por exemplo, supondo nessa esquina aqui do lado direito, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações possíveis, mais 1, 2, 3 redes de 600 nela. Ou seja, nada a nada, eu teria na estrutura desse PV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tubulações interferindo na estrutura dela, podendo ser pior se eu tivesse mais uma para cá. Então, nesse caso, eu consegui, ao invés, por exemplo, de 9 ligações, fazendo um sistema desse jeito, eu consegui evitar, por exemplo, uma ligação já na tubulação de 600, 2 já na tubulação de 600, 3 já na tubulação de saída e 4 com bigode que está chegando, que está sendo alimentado por 2 bocas coletoras. Tá bem? Então, saibam que a gente pode fazer esses tipos de configurações de bocas coletoras sendo ligadas entre si, né, através de suas caixas de inspeção, e fazer uma ligação só, ou um bigode só, até o PV do sistema de galeria, tá bom? Aí nós vamos também fazer esse exercício, que é a continuação do exercício do slide anterior. Então, lembra que lá nós fizemos já a boca coletora, perdão, nós já dimensionamos as sarjetas, já posicionamos aonde nós precisamos de bocas coletoras, e agora a gente vai avaliar quanto que nós precisamos, qual que é a quantidade de bocas coletoras que nós precisamos para dar vazão ao que foi ou contribuído ou a vazão admissível, dependendo da posição da boca coletora. Tranquilo? E aí nós teremos como a atividade de vocês, né, é continuar o exercício 4.3, que é fazer a posição das bocas coletoras desse nosso bairrinho, em que nós começamos no slide passado, nós não, né, vocês, começaram a fazer o dimensionamento, tá bem? Então, esse é o nosso exercício, a nossa atividade do visto. E aí, o capítulo 4, galerias do livro da CETESB, que vai ser a próxima aulinha nossa. Tranquilo, galera? Dúvida, por favor, perguntem lá no ambiente virtual, não se acanhem, e perguntem lá, até porque outros amigos podem estar com a mesma dúvida de vocês, e aí já facilita a nossa comunicação e entendimento, tá? Porque o excesso de perguntas no WhatsApp acaba ficando com pouca eu consigo atingir poucas pessoas. Então, usem o ambiente virtual que eu consigo atingir mais gente com aquela mesma solução, tá bem? Valeu, galera, um abraço. Até os exercícios.